Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E estamos trazendo mais um episódio diferente, né? Cada episódio tem uma novidade, um convidado, tem alguma coisinha diferente pra ficar a nossa cara. Sim, acho que a gente tá testando, né? Como que funcionam todos esses formatos. E a gente quer muito que vocês falem pra gente o que vocês estão achando, né? A gente já recebeu alguns feedbacks, mas fala pelo Spotify, pelo YouTube, ou pelo Instagram mesmo, né? Pela direct. Mas fala com a gente o que vocês estão pensando e como que vocês gostam mais, quais formatos vocês gostam mais. Isso. Eu acho que vai ser bem legal essa troca, né? Eu acho que o intuito desse podcast é exatamente essa troca entre nós duas e vocês também. Então, se vocês puderem, deixar aí teu comentário de, olha, gostei, dá pra melhorar nisso, dá pra fazer aquilo, o que vocês acham? Então, estamos abertas pra o que vier. E eu acho que até essa introduçãozinha que a gente fez já traz um pouco do nosso tema. Sim. Que eu gosto desse termo troca, eu acho que cabe muito bem pra gente falar sobre relações, né? Sobre essa nossa troca de, olha, estou presente nessa relação e eu vejo realmente como uma troca. Sim, eu acho que até o formato em vídeo faz a gente se conectar um pouco mais, né? Eu vi isso de algumas pessoas, de como conseguiram se conectar um pouco mais nesse formato de vídeo. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai trazer, que é justamente se relacionar. Como que você está se relacionando, Débora, nesse 2024? Como que tá sendo isso pra você? Olha, pra eu ser bem sincera, se eu fosse fazer uma análise do meu ano, estamos no mês 7, né? Então, de janeiro até julho, eu diria que eu quase não me relacionei esse ano. Então, eu sou uma pessoa que ama essa troca, ama estar entre amigos, estar com pessoas. E aí, parando pra pensar agora, eu acho que esse ano foi um ano que eu estive mais retraída, sabe? Com menos conexões, menos trocas. Eu acho que a minha troca maior tem sido esse podcast. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas. Um beijo pra cada uma das meninas que participaram aqui com a gente. E hoje, em especial, pra mim foi um dia muito legal, porque eu pude ter uma troca sensacional. Então eu passei parte da manhã com uma amiga muito querida, e ela até comentou sobre isso do podcast, de olha, eu gostei do episódio em vídeo, quero mais, porque eu gosto de assistir, gosto de ter essa troca. Pra mim parece que eu tô ali sentadinha com vocês, conversando. E durante a tarde eu tive troca com outras pessoas, e eu percebi o quanto que isso pra mim é muito importante. De olha, eu preciso disso mais vezes, nem que seja 5 minutos no meu dia. Então eu acho que eu consegui te responder, né? E pensando assim nessa troca, eu acho que ela faz parte, né, da nossa espécie. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas somos seres relacionais, então a gente precisa dessa troca. E eu sinto até que na nossa profissão, né, sendo psicóloga clínica, a gente muitas vezes se sente muito sozinha. Total. Né? Então, como é importante a gente estar em contato com outras pessoas, né? De fazer supervisões ou ter grupos de amigas psicólogas, sabe? Pra gente trocar e se relacionar. E aí, pensando, né, nessa vertente do se relacionar, eu pensei assim, será que tem como a gente saber qual foi o primeiro evento da humanidade? Como que acontece assim, esse primeiro momento de se relacionar com o outro? Ou você acha que isso é algo inato? O que você pensa? Será que tem como a gente saber? Eu acho que se eu fosse seguir a lógica de troca, me faria muito sentido esse primeiro contato de relacionamento ser quando a gente aprende a falar, pela linguagem. Só que pensando agora parece ser muito anterior. Eu acho que desde o ventre a gente já tem uma troca. Porque eu vejo muito vídeo, aparece, né, no Instagram entregando o algoritmo de mães, por exemplo, conversando com o bebê. Então, esses dias eu até vi, acho que foi no TikTok, de um pai falando assim, você vai namorar? Era uma filha menina, e a filha dá 2 chutes. E ele, olha, que ousada. A gente já associou, né? Sim.
E aí me vem muito isso na cabeça. O que você acha de... Eu acho que faz muito sentido, assim, porque quando eu tava me questionando disso, né, qual foi o primeiro evento que as pessoas conseguiram detectar que existia uma relação ali, uma troca, um relacionamento entre humanos, e me veio muito isso, que na real, desde quando a gente nasce, a gente se relaciona, né? E se a gente for até um pouquinho mais filosófico, um pouquinho mais dentro, assim, o cordão umbilical é aquilo que liga, né, a mãe e o bebê, e talvez há ali uma troca, né? Ou quando a mãe tá passando por alguma coisa, algum estresse, e isso impacta no feto. Então, são formas também de relação, né? É óbvio que a gente... enquanto espécie, a gente utiliza da linguagem, então a gente vai até associar, chutou tantas vezes, tá mais agitado, né? Então a gente coloca sim alguns significados que nem sempre correspondem, mas como isso também é uma forma de relacionamento, né? Sim. E me parece que se ver fora disso é quase que impensável, né? Como que vive numa sociedade onde a gente não se relaciona? Né? Acho que me veio muito esses questionamentos, assim. Eu não consigo nem imaginar. E eu acho que a única imagem que me veio na cabeça é, por exemplo, o homem indo pra lua. Parece que é algo sem sentido, sabe? Tipo, já pensou uma pessoa sozinha na lua. Quanto que isso não deve ser angustiante? Porque eu acho que seria diferente, Laura, se a gente não tivesse troca nenhuma. Sei lá, fôssemos... Eu acho que eu ia falar planta, mas até a planta alguém precisa plantar. Ou a planta se comunica com os pássaros, com as abelhas. Eu não consigo imaginar um ser que não tem uma troca. Porque aí eu ia usar isso de... se não tivéssemos comunicação pelo cordão umbilical, se não tivéssemos dentro da barriga escutando o pai falando, tudo bem que a gente associa por conta da nossa linguagem. A gente não tem certeza se o bebê realmente... Enfim... Mas se não tivesse nada disso, aí talvez faria sentido um homem na lua, sozinho. Só que a partir do momento que a gente tem esse afeto, tem esse contato com o outro, eu não consigo imaginar uma sociedade sem relacionamento. E aí, falando isso, me vem muito na cabeça o Winnicott. Então, para vocês, não sei se todos que estão nos ouvindo conhecem o Winnicott. Ele é um teórico da psicologia e ele fala sobre a mãe suficientemente boa, ou ambiente suficientemente bom. Que para nós nos desenvolvermos de uma forma boa, precisamos de um bom ambiente para isso. E aí ele associa muito a mãe, porque a mãe é quem dá esses primeiros cuidados e nos prepara para essa vida em sociedade. Tem toda essa parte de integração do ser. E aí me vem muito isso na cabeça. Como seríamos se não tivéssemos essa troca? Quase que impensável, né? Total. Tipo, na minha cabeça tá tudo em branco. Eu não consigo imaginar alguma coisa. Eu acho que, inclusive, a gente é feito e a gente se vê e várias coisas da nossa personalidade são formadas a partir dessas trocas. Né? Então, situações que eu interpreto tem muito a ver com o ambiente que eu cresci, como eu aprendi a me colocar ali, né, enquanto ser humano. Então, tudo isso faz parte de se relacionar. Sim. Né? E aí, um movimento que eu tenho visto cada vez mais, assim, tanto dentro da clínica quanto fora, conversando com pessoas, essa dificuldade que eu acho que cada vez mais a gente está tendo de se relacionar. Algo que é tão importante, imprescindível e impensável viver sem, a gente está tendo cada vez mais dificuldade em se relacionar, né? E a gente pode, até queria perguntar para você, assim, como que você acha que tá rolando isso de se relacionar hoje, assim? Você acha que a internet tem alguma coisa a ver? Como que é isso, assim? Eu acho que a internet tem um impacto muito grande nisso, até porque ela traz pessoas perfeitas, então a gente vê isso até em questão, eu acho que é um exemplo mais claro,
de sites de relacionamento. Sabe, pessoas que usam fotos de terceiros porque não se sente confortável, não se sente atraente o suficiente para estar ali. E aí, como que eu me relaciono com o outro não sendo eu mesma? Como que eu quero que o outro se apaixone por mim se eu não consigo mostrar quem eu sou, se eu preciso da foto de uma outra pessoa? E eu fiquei pensando quanto que a internet também traz disso. Então, olha, eu preciso aparecer no Instagram de uma forma que seja agradável para todos. Porque se eu for agradável, eu tenho a chance de ser um blogueiro, uma blogueira, um influencer. E a partir daí, já era, minha vida vai ser essa. A vida vai dar certo, né? Exato. Então, pensando nisso, parece que fica muito mais difícil de se relacionar. Porque parece que você tem uma lista de critérios para seguir. Então, olha, eu não posso falar errado. Eu não posso ter um sotaque nordestino. Tudo bem que eu acho que a Juliette veio para quebrar um pouco disso. Um beijo, Juliette. Mas eu acho que tem realmente uma listinha de coisas que as pessoas precisam ser para fazer parte daquele meio, de tudo isso. E aí, pensando nisso, parece que fica muito difícil de se relacionar. Porque, olha, tem uma lista, eu preencho uma coisinha. O que eu faço? Eu não vou ser aceito, eu não vou ser visto. Como que eu me relaciono com o outro achando que ele espera que eu seja aquilo que eu não sou? E aí já entra em outro lugar, né? De como eu quero que as pessoas me vejam, como que eu estou me colocando nos lugares. Então eu acho que dentro disso tem vários porémzinhos. E aí eu poderia trazer vários aqui, mas o objetivo não é esse. Eu acho que realmente parece que hoje se relacionar está sendo muito mais difícil. Você foi falando e foi vindo na minha cabeça, assim, a gente se escondendo atrás de muitas máscaras, sabe? De muitas capas, né? A internet, ela possibilitou isso. Ela vem como algo, eu acho que muito potente. Sim. Né? Como uma abertura para quem tinha alguma dificuldade de se expor, e aí na internet viu essa possibilidade, mas também como a gente se esconde cada vez mais atrás dela, né? Então ela abre portas pra gente ser outras pessoas, né? E entra isso que você falou, de como cada vez mais, eu acho que a gente até falou em outros episódios, a gente se sente frustrado de não ter aquela vida perfeita, né? E para conseguir um sucesso eu preciso me enquadrar, então eu vou fingir uma persona aqui. Mas também entra desse lugar que a gente não precisa sair de casa, a gente não precisa viver o desconforto para se relacionar, sabe? E eu penso que o quanto as relações é sobre também viver o desconforto. Sim. Né? Se expor, gente, conhecer uma pessoa nova, dá umas borboletas no estômago, aquela sensação ruim, sabe? Às vezes dá vontade de ir no banheiro, ou você não sabe o que falar, né? A gente sente isso, mas que são coisas necessárias, né? Pra gente se relacionar, né? Tá num grupo de pessoas onde você não conhece, também como isso vai mobilizar a gente. E aí eu sinto que a gente fica se escondendo atrás da internet para não viver esses pequenos desconfortos e como isso é prejudicial, porque daí a gente vai se isolando, dá uma falsa sensação de que a gente tá tendo muitos amigos e pessoas, mas na realidade a gente tá vivendo muito isolado, assim. E eu fiquei pensando quanto que também a gente vai desaprendendo a ter esse contato físico com o outro. Porque virtualmente eu posso mandar kkk sem rir. Uma desconexão, né? E aí, pessoalmente, eu não vou olhar e falar kkk. Ou se não tiver graça, eu não vou rir. Eu vou ficar... Eu acho que a gente fica mais sensível, né? Exato. A gente fica mais conectado ao que tá acontecendo e até a outra pessoa, né? Putz, eu falei um negócio, acho que ela não gostou muito, porque daí vai ter características físicas ali não verbais que a pessoa vai detectar e vai entender que você não gostou. O quanto que cria essa desconexão, né? Total. E a gente só observa estando presente. E aí eu acho que trazendo tudo isso... Eu acho que puxando tudo isso que você trouxe... Faz muito sentido as pessoas hoje não terem relações, ter essa falsa sensação de não ter uma relação.
De olha, parece que é mais difícil me relacionar. Porque, de uma certa forma, essa pessoa tá buscando o caminho mais fácil. De olha, virtualmente é mais fácil. E aí você falou e me veio um questionamento agora de... Você não acha também que as relações, elas têm ficado cada vez mais nichadas? No sentido de... Eu só me relaciono com pessoas que pensam igual a mim, que partilham dos mesmos gostos, sabe? Que entendem do que eu estou falando. Eu não abro, eu me relaciono e me fecho nessa bolha. Né? E o quanto que talvez antes a gente era mais flexível, eu acho. Posso estar errada, mas me parece que a gente era mais flexível para estar com pessoas que pensam diferente da gente, sabe? Eu acho que isso que você falou faz total sentido. E eu acho que até nessa questão do desconforto, né? Quanto que é desconfortável estar com alguém que pensa totalmente diferente de mim. Só que é isso também que me faz crescer, me faz ter uma visão diferente. E aí, eu fiquei pensando o quanto que as pessoas buscam pela praticidade. Então, olha, se eu me relacionar com pessoas parecidas comigo, eu não tenho conflito, logo, tá tudo certo. Meio que pra evitar uma frustração, sabe? De, olha, a Laura é assim, sei lá, a Laura tem o cabelo quase liso, o meu é cacheado. Ela não vai entender se eu falar de produto de cabelo. Qual é a lógica de eu falar isso com ela? Mas eu, particularmente, eu vejo muita graça nisso. De, olha, a Laura provavelmente não vai entender sobre o creme que eu uso. Da mesma forma que eu não vou entender sobre o que ela usa. E tá tudo bem. Mas quem sabe a gente não consegue trocar e a gente, sei lá, alguma coisa me serve e alguma coisa serve pra ela. Só que parece que vai muito pra esse lugar de facilidade de controle. Porque se é diferente, eu não controlo. Sim, eu acho que faz total sentido, assim, né? Essa ideia da gente se fechar, né? De não abrir para coisas que são diferentes. E aí você trouxe, né? Eu posso aprender com coisas que são diferentes de mim. Então, o quanto que cada vez mais a gente tem fechado muito essas relações e nichado muito essas relações. E aí eu sinto que a gente fica, e eu me incluo nisso, tá? Porque eu acho que eu também é confortável de nichar, né? É confortável viver nessa bolha. Eu acho que cada vez mais a gente sabe mais do mesmo, sabe? Isso atrapalha, sei lá, até a nossa criatividade, até, né, as coisas que talvez a gente possa se interessar ou não se interessar, ou abranger para coisas novas. A gente tem... E é muito contraditório isso, né? Porque eu acho que a internet, ela veio como um amplificador. Né? De, tipo, a gente tem acesso ao que acontece lá no Japão, que antes era muito difícil. Mas aí com esse amplificador, me parece que a gente tá vivendo um movimento inverso do ser humano, né? De vez amplificar, ele me parece que tá se encolhendo, sabe? Me parece que a gente tá funilando muito mais as nossas relações. E aí é muito contraditório ver esse movimento, né, de expansão e de contração, posso dizer, de redução. Né? Me parece que não segue essa mesma linha, assim. Como que vem pra você? Você foi falando e me veio duas coisas na cabeça. Primeiro, o quanto que parece, a forma que você vai falando, o quanto que parece que essa expansão parece que dá muito medo do desconhecido. Tipo, tenho muitas opções... Tenho muita coisa que eu posso fazer. Tenho muita gente que eu posso conhecer. Mas, por que não ficar aqui na minha bolha? É mais confortável, igual você falou. E aí, outra coisa que me veio muito na cabeça foi também a questão da pandemia. Quanto que pode ter um impacto com isso, sabe? A gente não podia sair de casa. Então, indiretamente, todos ficamos nichados. Só que eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, o quanto que esse mais do mesmo pode ser bom e confortável, mas quanto que também pode ser muito ruim e prejudicial. Porque eu vou enfatizar de novo essa questão do controle. Então, a partir do momento que saiu do meu controle
que eu faço? Tipo, olha, a Laura agia dessa forma, agora ela não age mais dessa forma. O que eu faço com ela? Eu tiro ela do meu grupo, eu excluo ela do meu grupo ali social. O que acontece? Eu acho que também dentro disso cabe o direito de ser contraditório. Mais uma vez, esse episódio está presente em tudo, né? Sim, porque eu acho que não tem como a gente ficar preso muito tempo em algo. Por mais que a gente queira, a vida ela é mutável. Então uma hora vai deixar de fazer sentido. Então, sei lá, me veio na cabeça agora a nossa adolescência. Todo mundo era emo. Todo mundo entre duas aspas gigantes, mas era normal ser emo, era normal ter amigos emo. Da mesma forma que é normal várias outras coisas na nossa vida. Mas hoje talvez não faça mais sentido. Andar de calça laranja, camiseta roxa e o cabelo verde. Tá voltando, hein? Cuidado com o que você fala. Aí o próximo episódio estou eu aqui de calça roxa, blusa verde. Tá. Desculpa, eu senti que tinha algo pessoal aí, né? Peguei na ferida, né? Desculpa. Mas tem voltado, né? Esses movimentos, assim. Só que eu acho que não dá pra nichar, né? Tudo bem, acho que a gente tem escolha disso. Só que eu não vejo como algo muito benéfico. Porque parece que faz sentido naquele momento. Não consigo imaginar sendo benéfico pra sempre. Mas quem sou eu também pra falar que é ou não? Acho que se faz sentido pra você, tudo bem. Pra mim não faz. Acho que não é à toa que as minhas relações são totalmente distintas. Tenho amizade com... Minhas amizades não são nichadas. Acho que nem se eu quisesse. Cada uma de um grupo, assim. Exato. Então, outra coisa, nossa, eu tenho vários amigos que gostam de misturar os grupos. Eu não consigo, porque os meus grupos são muito diferentes. Então, pra mim, não... Mas será que não é você querendo... Cada um fica aqui nessa bolha? Com certeza. Tem um pouquinho. Como a gente tá dentro desse processo, né? E tudo bem também, né? Eu acho que a gente querer separar grupos e coisas assim, mas como que vem e isso acaba sendo até uma consequência também para essa dificuldade que a gente tem de se relacionar, de viver esse desconforto, né? E aí você trouxe um tópico muito interessante, que é a questão da pandemia. Porque foi um evento atípico, né? Eu acho que a gente agora tá entendendo as consequências de ter vivido tudo aquilo, né? Eu acho que agora é que a gente vai conseguir até estudar e olhar um pouco mais para isso. Mas trazendo aqui, eu acho que até a minha experiência, assim, enquanto pessoa que viveu aquele momento, foi de justamente esse... Foi de isolamento, né, onde a gente antes fazer coisas como ir para casa de um amigo ou fazer algo do nosso dia a dia virou algo muito distante da realidade daquele momento, e como isso foi fechando, né, acoplado com isso eu acho que tinha muito sofrimento, né, de ligar a TV e ver que as pessoas estavam morrendo, de saber que não era só aqui, mas que era no mundo inteiro. Então acho que tinha um fator psicológico muito forte naquela situação, né, e que acabou até levando a muitos adoecimentos, assim, psicologicamente falando. E então, mas aí eu penso numa outra questão da pandemia, que foi justamente as pessoas que estavam nessa fase que é crucial de socialização, que é a escola, que é de repente uma faculdade, entrou numa pandemia onde se isolou e não teve aquela troca, sabe? Qual o prejuízo disso, né? Então eu vejo adolescentes que estavam ali na fase de, né, de socializar mesmo do ensino médio, do ensino fundamental, e que de repente voltaram ali sem o menor, sabe, manejo disso, vivendo e passando por todas aquelas coisas. Quais as consequências disso também, assim? Eu acho que não tem um estudo sobre isso, mas eu acredito que em breve terá, porque eu acho que essa pandemia trouxe muito estrago, sabe, em relação a isso.
Então eu tenho pessoas próximas que hoje não conseguem se relacionar com pessoas fisicamente, sabe, pessoalmente, justamente por conta disso. Tava nessa fase de transição, ou do ensino médio para faculdade, ou do ensino fundamental para o ensino médio, e o quanto que essas pessoas não conseguem se relacionar. De olha, eu não vou ser aceita, eu não vou ser bem vista, eu não consigo falar, estar no meio de pessoas me dá ansiedade, eu tenho crises e não consigo. Sabe, não consegue ingressar no mercado de trabalho por conta disso. De olha, eu não tive isso, como que eu faço agora? Então, não são poucas pessoas. Então, eu observo muitas pessoas presas nisso, sabe, de eu não sei o que fazer. E o quanto que gera esse sofrimento mesmo, de eu preciso me relacionar, mas eu não consigo. No virtual eu consigo, pessoalmente não. E parece que potencializou uma dor que já existia, né? Exato. Eu penso o quanto que a gente tá falando aqui da importância de se relacionar, e no momento da Covid era justamente o oposto, né? Falavam pra gente sobre a importância de não se relacionar. Né? O contato podia passar algo que estava matando várias pessoas. Então, o efeito que sabe, na nossa cabeça, isso de não posso me relacionar, e a gente passou anos vivendo dessa forma, até voltou de forma gradual, né? O quanto que esse movimento também não prejudica, assim, as nossas relações. Sim, total. E aí você foi falando e me veio o quanto que nós brasileiros somos vistos como pessoas calorosas. Estamos sempre tocando em alguém, abraçando, e o quanto que realmente foi prejudicial isso. Imagine, eu, por exemplo, antes da pandemia eu abraçava todo mundo. Hoje eu percebo que eu tenho um bloqueio com isso. Eu percebo que eu tenho um bloqueio para me relacionar com o outro. Eu também percebo isso em mim, sabia? Antes eu abraçava e beijava as pessoas, e aí hoje eu não faço isso. Tipo, na verdade eu espero assim, mas era uma coisa que eu não tinha me tocado. Até eu entrar num grupo de pessoas que se cumprimentavam. E aí eu ficava era meio estranho, sabe? Aí eu percebi que, cara, foi na pandemia que eu parei de fazer isso e nunca mais consegui voltar. E é algo instintivo, né? Então eu lembro a primeira vez quando eu te encontrei na clínica, o quanto que a minha reação foi ficar parada. Você que veio e me cumprimentou. Porque eu falei, eu não sei se eu posso abraçar, se eu não posso, se eu posso dar um beijo, se não. Então eu vou ficar parada. Então eu percebi que eu tenho muito isso. Então eu chego nos ambientes e fico, e aí? Abraço, não abraço, cumprimento, pego na mão. É estranho, né? Falo oi de longe. E o quanto que isso parece que a gente é uma nova sociedade pós-Covid. Os nossos relacionamentos mudaram muito pós-Covid. E eu acho que dentro disso também dá pra puxar uma outra coisa quando a gente fala sobre relacionamentos. Que existem vários tipos, né? E aí eu falando isso me veio os relacionamentos no geral. Então, com família, com amigos, com desconhecidos, com meu parceiro. Então, quanto eu percebo que isso afetou todos os meus relacionamentos. Então, até quem tava em casa. E aí eu acho que com a minha família é um pouco diferente, né? Afetou um pouco mais próximo. De olha, eu só tinha vocês nesse momento. Então, quanto que parece que uniu mais. E a importância desse momento ruim, né? Pelo menos pra mim, nesse momento foi o que nos aproximou. Colocou todo mundo de duas uma, ou ia aproximar. Eu não falo. Mas eu acho que sim, né? Tem esses dois lados. De afetar todas as relações, e eu lembro muito da minha relação com os meus amigos, assim, né? Porque a gente sempre foi de sair e se falar e tudo mais, e de repente a gente parou e tava cada um sofrendo na sua casa, né? Então a gente começou a fazer, que aí começou a ser muito comum, né? As ligações de vídeo, assistir filme junto, né? Então aí a gente começou a voltar e se conectar um pouco mais. A gente viu que a minha dor que eu tava sentindo ali dentro da minha casa era muito igual à dor que a minha amiga tava sentindo, sabe? E o meu amigo tava sentindo. Então
a gente conseguiu se conectar, eu acho que a partir dessa dor também, né? E aí volta, né? No ponto de a gente sempre vai buscar a relação. E seja ela qual for, né? Seja de uma relação segura e saudável, né? De talvez da família, talvez de um amigo, né? Talvez do psicólogo, né? De algum profissional da saúde. Então, como a gente sempre volta para isso, né? E eu fiquei pensando muito como quando a gente pensa em sofrimento psíquico, daí eu tô falando mais essa parte de transtornos, o primeiro sintoma que é muito visto em diversos transtornos é justamente o isolamento social, né? Me parece que isso é a primeira coisa que afeta, são as minhas relações quando eu não tô bem, né? Como que isso é vivenciado pela sociedade, né? É uma coisa assim crucial. A gente pode ver que a pessoa vai se isolar quando ela tá em sofrimento. Sim, e vem muito com uma fala de não, eu não quero incomodar. Também, né? Mas o quanto que parece que esse ser visto, ser acolhido no sofrimento, parece que é um incômodo. E devia ser o contrário. Porque se tem essa troca, era tipo, olha, eu me sinto segura com a Laura, eu posso falar pra ela sobre isso. Mas o quanto que parece que o nosso movimento é ao contrário, esse afastamento. Sim, acho que tem essa questão de quando a gente não tá bem, a gente busca, né, esse isolamento, assim. E eu penso que como isso afeta também, porque quando a gente tá falando, eu vou pegar aqui um transtorno que as pessoas conhecem mais, né, que é a depressão. Ou, sei lá, ansiedade generalizada ou tudo mais. Quando você tem esse tipo de transtorno, as pessoas que estão à sua volta percebem, né? Isso também vai afetar ali como a outra pessoa te percebe nesse contexto e automaticamente essa relação, né? Então, a relação ela fala também sobre como as pessoas te enxergam e talvez até como elas te ajudam dentro desse processo. Né? Como que a gente, é quase que a gente se comunica sem se comunicar, sabe? De como essa relação também é importante até nesses processos de adoecimento, né? E eu acho que escutando isso que você trouxe agora, vem o quanto que a gente sempre reforça isso sobre a rede de apoio, quanto que isso é importante. Porque a maioria das vezes a melhora vem com a ajuda dessa rede de apoio. E aí seja uma ajuda ativa ou uma ajuda de só estou aqui. Então, quanto que é importante essa troca. Sim. Sabe, parece que é quando a gente cai no buraco, a gente precisa de ajuda de alguém que tá lá em cima pra sair. Ainda mais se for muito fundo, se elas caem num poço. Ninguém consegue escalar um poço. Não vou falar ninguém, né? Alguém consegue. Entendi a metáfora aí. Então a gente precisa de uma corda, alguém pra puxar e sempre precisa de uma troca. Eu acho que é sobre isso, né? É sobre a gente entender que faz parte da nossa vida. Também essa troca, essa relação, se relacionar, que é algo tão importante, assim, que acaba ajudando a gente em vários contextos também, né? Então, bora para as indicações? Ora, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Sobre esse tema. Do que a gente queria passar. E fiquei pensando bastante sobre o que indicar. E eu não queria indicar nada assim chato. E eu pensei muito numa série que é a minha série favorita da vida. Não, gente, não é dorama. Calma. Não é um dorama, mas é uma série que eu amo muito, que é Grey's Anatomy. Então, tudo bem que é uma série de médicos, mas o que eu gosto muito dessa série é de ver a relação desses médicos. Quanto que são jovens adultos entrando no emprego, todos com algum trauma, com alguma história assim difícil, e aí eles vão se relacionando, no começo dá muito atrito, e aí eles vão se adaptando, vão se moldando, e aí viram uma família.
aqueles que não se suportavam se tornam família, e aí eles vão um apoiando o outro, um corrigindo o outro. E eu acho muito legal porque dá pra gente ver essa troca e essa construção de um relacionamento. Então, você pergunta, você assiste por conta das cirurgias, por causa dos médicos? Não, por conta da relação que acontece ali. Pra mim, é a parte mais fantástica da série. Isso vai vendo cada um dos personagens crescendo, indo, sabe, vivendo aquilo que eles realmente querem. E de quebra ainda ganha um diploma em medicina, né? Porque Exato. são 20 temporadas. Eu sei fazer várias cirurgias. Ai, eu vi gente se diagnosticando. Não, assisti muito Grey's Anatomy. Sei exatamente o que eu tenho aqui. Mas você acredita que o pior é que é real isso? O quê? É esse negócio de diploma. Parece que a gente... Parece que a gente tem o Você já diploma. graduada. Exato, tipo, eu sei fazer uma traqueotomia com uma caneta. Com uma caneta. Com um canudinho. Mas dá essa falsa sensação de que eu sei fazer. Mas é muito legal. Acho que essa série, ela relata muito tudo isso, né? E aí a minha indicação é uma série que ela tem no Prime, que ela chama Modern Love, que ela fala do... Cada episódio, na verdade, conta a história de um casal. Então, em vários momentos, pode ser quando eles se conheceram ou durante o relacionamento, fala de vários momentos, assim. E fala muito de relações, né? Ali, o tempo inteiro, de como a gente precisa se conectar e como que é para as pessoas viverem aquelas relações, né? Então, fala de, né, vários amores, então é uma série muito legal que retrata muito essas relações também. Que legal, vou colocar na minha lista. Várias vezes eu quase assisti ela, mas eu ficava, eu não sei sobre o que é, sabe? Não, assiste, é muito legal. Eu acho que eu não lembro agora se são 1 ou 2 temporadas, mas é tipo assim, super curtinho, sabe? Dá pra você... Assisti, gostei. Muito bom. Então é isso, terminamos o episódio de hoje. Deixem aqui as suas considerações, o que vocês acharam desse formato. E nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até a próxima quinta. Tchau, tchau.